Você foi feita para brilhar, sabia disso? Sabia que você foi feito para brilhar? Que você foi feito para resplandecer. Você foi feita para brilhar. Quando a gente ouve esse tipo de expressão, obrigado, Juan, a gente, poxa, que legal. Eu fui feito para brilhar, fui feita para brilhar, que bacana. Que bom para mim, né? Que eu fui feito para brilhar. Mas quando a gente olha para a nossa história, para os nossos dias, como qualquer ser humano, com ninguém aqui deve ser diferente. Nós passamos por poucas e boas, não é verdade? Nós passamos por dias difíceis, nós passamos por dias complicados, nós vivemos crises existenciais, nós adoecemos física e emocionalmente. Essa é a minha história. Essa deve ser a sua história também. Luto, dificuldades, angústias, decepções. E os dias difíceis não são exclusividade de uma pessoa, mas às vezes parece que tem uma nuvem carregada só sobre a gente, não é verdade? A gente sabe que todos passam por complicações, todos têm dias difíceis, ok, mas comigo está complicado. De vez em quando a gente não tem essa sensação? Parece que tudo de ruim só acontece com a gente. Tudo que poderia dar errado na vida do outro, dá errado na minha vida. De vez em quando acontece e nós nos sentimos assim. E que história é essa de que eu fui feito para brilhar? Que história é essa de que eu fui feita para resplandecer, para brilhar? Não funciona, não tem nada a ver. Pelo menos não tem nada a ver com a minha história, você pode dizer. Agora, quando nós pensamos nessa ideia de brilhar, nessa ideia de fomos feitos para resplandecer como estrelas, é exatamente o que a sabedoria bíblica diz sobre mim e sobre você. Talvez não a partir de uma perspectiva que a nossa cultura expresse, venda e nos incentive a pensar. Mas sim, a Bíblia me convida você para que brilhemos como estrelas. Sabe quando você vê nas redes sociais, chegou a sua hora de brilhar? Ou quando você posta e diz, a minha vez de brilhar chegou. Olha eu aqui num cruzeiro, olha eu aqui viajando, olha eu aqui agora estou numa situação muito boa, emocionalmente, nos meus relacionamentos, financeiramente, estruturalmente. Olha, é a minha vez de brilhar, chegou a minha vez de brilhar. Nós olhamos muitas vezes para a nossa cultura e é esse tipo de brilhar que nós somos incentivados a pensar e a refletir. Mas nesta manhã, eu quero convidar você a pensar a respeito de um brilho diferente. E não tenham dúvidas, Jesus, Deus, olha para nós nesta manhã e Ele diz para vocês assim, brilhem como estrelas. Brilhem como estrelas. Brilhem como estrelas. É isso que Deus, que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa manhã. Esse é o tema da nossa reflexão. E eu quero convidar você a pensar comigo, a olhar por um viés, por uma perspectiva que a Bíblia nos convida a olhar. E eu quero seguir usando a carta de Paulo aos Filipenses para nós falarmos sobre isso. Olha comigo aqui para o livro de Filipenses, para o capítulo 2, verso 12, parte A. O texto diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Olha só o que Paulo está dizendo. Para recapitular com vocês, o que acontece? Paulo está preso na cidade de Roma, provavelmente entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, e ele está escrevendo uma carta para os seus amigos.
Se você for procurar a carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, a carta aos Tessalonicenses, aos Colossenses, você vai perceber que cada carta tem um tema geral de pastoreio. Paulo está dizendo, olha, aos Gálatas, por exemplo, os Gálatas estão se perdendo em face da mensagem do Evangelho, porque eles estão ouvindo o que os religiosos da época estão dizendo. Eles estão se curvando diante de uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho. Então Paulo escreve aquela carta para aprumá-los. A carta de Paulo aos Filipenses não tem um assunto principal assim. É simplesmente uma carta de amizade. É simplesmente uma carta que fala a respeito de uma alegria que é possível quando temos relacionamentos profundos uns com os outros e centrados em Cristo. E Paulo, ele está dizendo aqui agora, neste recorte de texto que nós vamos usar hoje, que os discípulos e discípulas de Jesus da cidade de Filipos precisam obedecer a Jesus, precisam viver uma vida coerente, não apenas na presença de Paulo, como eles já viveram em algum momento, quando Paulo foi plantar essa igreja lá em Filipos, mas especialmente agora na ausência de Paulo. Paulo não está presente. O grande líder da igreja no Novo Testamento, Paulo, o apóstolo Paulo, não está presente. Ele está preso, distante. Então Paulo está dizendo, olha, obedeçam, sigam uma vida coerente, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Sabe por quê, gente, que Paulo está falando isso? E voltando a pensar em brilho, eu e você não temos dificuldade em pensar em brilhar. Nós temos dificuldade em parar de brilhar. É ou não é verdade? Nós fomos criados, a nossa geração, especialmente de alguns anos para cá, pensando em redes sociais, em internet, nós estamos desenvolvendo uma mentalidade de que fomos feitos para brilhar. E de que está tudo bem os holofotes estarem todos sobre nós. E de que é muito bom ir num restaurante, comer uma comida muito boa e postar, porque quando você posta, parece que aquele prato fica ainda melhor. E você postar momentos com seus amigos, e postar momentos especiais em viagens, está tudo bem postar, isso não está errado. Mas o que eu quero que você pense comigo aqui neste momento, é que nós temos facilidade, sim, em viver essa vida que parece uma performance. Eu estou performando. Olha como a minha vida é legal. Olha como eu sorrio aqui nos stories do Instagram, nas fotos que eu posto. Olha como a minha vida é legal. Os holofotes estão todos em mim, e quando eles estão em mim, eu sorrio e eu aceno. E está tudo bem, e eu estou brilhando. Olha como eu brilho, olha como a minha vida é especial. Paulo está dizendo o seguinte, não é dessa vida que eu estou falando. Paulo está falando, olha, brilhar como estrelas tem menos a ver com performance e mais a ver com integridade. Aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Aquilo que nós fazemos quando as redes sociais estão desligadas. Ou quando você não postou nada a respeito do que você está fazendo. A nossa vida de brilhar como estrelas, a partir da sabedoria bíblica e não da nossa cultura, tem menos a ver com performance e tem mais a ver com o que nós fazemos quando ninguém está vendo. Nós somos pecadores. Você é pecador, você é pecadora, você é falha, sim? Você é. A Bíblia nunca convida você a uma vida de perfeição, porque ela sabe que isso é uma impossibilidade. Mas a sabedoria bíblica nos convida a uma vida de integridade, de coerência ao que Deus está fazendo na história. E essa é a grande questão. Esta é a grande questão. Gente, eu quero desafiar vocês a pensar no seguinte. Muitas vezes tudo que nós fazemos, muitas vezes não, todas as vezes, quando nós vamos pensar em alguma coisa, nós temos uma referência. Nós usamos uma referência para analisarmos qualquer situação específica. Por exemplo, se você pensar no poder de alcance dessa comunidade cristã aqui, você vai falar assim, não é grande, porque tem uma igreja que tem não sei quantas mil pessoas. Ou você vai dizer, não, é razoavelmente grande, porque tem uma igreja que está começando não sei na onde, que tem 10 pessoas. Então, a gente sempre tem
uma régua de conferência, de referência, para falarmos a respeito de algum assunto específico. E eu quero desafiar você a pensar de que nós aqui temos um poder de influência muito grande sobre nossas vidas primeiramente, e dessa forma sobre a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Se você somar aqui os amigos que nós temos, que cada um aqui tem, os mais extrovertidos um pouquinho mais, os mais introvertidos um pouco menos, todos nós aqui temos vários amigos e uma rede de contatos gigante. E se nós somarmos as redes de contatos uns dos outros, são muitas pessoas que nós podemos influenciar. Só que não é com a nossa perfeição. É com essa vida que Paulo está convidando os filipenses a viver aqui, na ausência dele, quando ninguém está vendo. E essa vida, gente, ela é muito difícil de ser vivida. Por quê? Porque ela encontra fundamento na integridade e não na performance. A geração mais recente agora, essa geração que já cresce com o celular na mão, esse cara que tem 15 anos, que tem 20 anos, ele não tem problema nenhum em performar. Ele nasceu, isso já é característica dele. Ele sabe fazer vídeos, ele sabe fazer lives, ele sabe aparecer e ele gosta disso. Mas Paulo está dizendo assim, ok, isso é legal, mas não é só isso. Agora eu quero que você apresente para mim algo que tem a ver com integridade. Algo que ninguém está vendo e mesmo assim você caminha na direção daquilo que é certo. E isso, gente, é muito difícil. Isso é um milagre que só Deus pode fazer na nossa história. Por quê? Por que isso é difícil? Eu quero reapresentar para vocês aqui esse diagrama que fala para a gente sobre a grande história revelada na sabedoria bíblica. Esse primeiro símbolo aqui, ele fala para a gente a respeito da criação. Não tenham dúvidas, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Ah, mas Deus que não quis que as coisas fossem diferentes, por isso o Rio Grande do Sul está passando por isso agora. Isso foi ideia de Deus para ensinar alguma coisa para aquele povo? Não. Não acredite em mentiras, ainda que elas pareçam verdade. Deus não iniciou isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque tudo que Deus faz é bom. Toda a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando Deus criou todas as coisas, é isso que a Bíblia diz para a gente em Gênesis 1 e 2, tudo era muito bom. Só que algo deu errado. Algo aconteceu que não foi ideia de Deus, que está expresso aqui nesse diagrama a partir deste X, que a Bíblia chama de pecado. O pecado trouxe desordem. O pecado me deixa doente, emocionalmente, fisicamente. O pecado deixa a natureza doente. A criação sofre. O Rio Grande do Sul sofre com esse excesso de chuvas e com todo esse caos agora por causa do pecado. Porque a humanidade optou por se desconectar de Deus. E a partir deste prisma, a partir dessa visão, gente, brilhar como estrelas, não performando, mas com integridade, é muito difícil. Eu quero desafiar você a pensar aqui nessa manhã. Jesus quer que você brilhe como uma estrela assim. Você pode até postar, tá tudo bem, tá? Faça isso. Use suas redes sociais, está tudo bem. Mas lembre-se de que Jesus está nos convidando aqui nessa manhã a brilhar como estrelas fora dos holofotes. Fora dos holofotes. Eu quero convidar você a olhar a partir de 3 perspectivas à luz do texto que nós vamos usar hoje. Filipenses 2, 12 a 18. Primeira coisa que Paulo diz: ponham em prática a salvação de vocês. Ponham em prática a salvação de vocês. Essa expressão aqui no texto grego, a expressão põe em prática, em algumas versões traduzida como desenvolva, é a ideia de você, o que você espera de uma criança. Você não tem pressa de que uma criança desenvolva. Está tudo bem uma criança de 2 anos não falar, de 3 anos até não falar, está tudo bem. Você não tem pressa, mas espera-se que à medida que essa criança for crescendo, que ela se desenvolva, que ela aprenda a falar, a se comunicar, aprenda a caminhar bem, a correr, a brincar, e você espera algumas coisas.
É mais ou menos isso que Paulo está falando aos Filipenses aqui, que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Nós precisamos pôr em prática a nossa salvação. Que salvação, Carlos? Mas que salvação é essa? Eu não estou me afogando? Eu não estou precisando de um resgatador? Que história é essa de salvação? É o que a Bíblia conta sobre nós. Voltando aqui para o diagrama, esse símbolo aqui, o terceiro símbolo, essa seta virada para frente, fala para nós de que Deus não nos abandonou na nossa miséria, no nosso caos, neste ambiente de pecado que era o X, que era o pecado. Deus não nos abandonou. Ele entra na história intervindo a partir de um povo que surge, a partir de um homem chamado Abraão. Ele escolhe uma nação para que dessa nação surgisse um povo. Um povo que fosse fiel, que vivesse a vontade de Deus a partir de um representante. E esse representante é Jesus. Jesus entra na história, Jesus vive uma vida perfeita, Jesus morre na cruz por mim e por você. Jesus brilha. Não diante dos holofotes. Diante dos holofotes da época, Jesus foi uma aberração. Jesus não brilhou. Jesus brilha a partir da perspectiva de Deus. E Jesus, ele morre na cruz, ele ressuscita 3 dias depois. E porque ele ressuscitou, Deus ele nos insere em um povo. Que povo, gente? O que a Bíblia chama de igreja. Isso aqui, ó, esse azinho, essa seta virada para frente, somos nós enquanto o povo de Deus, como Israel era, só que agora não mais um povo étnico, mas agora um povo que crê, que é ajuntado pela fé. E esse movimento, gente, esse movimento aqui, ó, de sair da realidade do pecado para a realidade da igreja, é o que a Bíblia chama de salvação. Não igreja, instituição, denominação, não é essa a ideia. A ideia é, nós estávamos presos ao pecado, nós estávamos presos à nossa própria vontade, mas agora Jesus ele entrou na história e ele tira você, ele me tira da realidade do pecado e fala assim: Carlos, você não merece, mas eu vou pôr você nessa realidade aqui, ó. Você vai fazer parte de um povo que me obedece, que vive sob o meu ritmo e não sob o ritmo da cultura. E é isso que Paulo está dizendo aqui, gente. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Gente, ponham em prática a salvação de vocês. Você quer brilhar? Você quer brilhar da maneira que Deus quer que você brilhe? Você quer brilhar da maneira com que Jesus quer e criou você para que você brilhasse? Então põe em prática aquilo que Jesus já está fazendo na sua história. Jesus, ele tem tirado você de um ambiente de insignificância, de um ambiente onde você vive a partir dos seus próprios méritos, de um ambiente onde você faz por merecer e nunca consegue. Ele tem tirado você desse ambiente que a Bíblia chama de pecado, e ele tem colocado você em um ambiente de salvação. Salvação de você mesmo. Salvação do quê? Do inferno? Também em alguma perspectiva, mas a primeira perspectiva e a mais importante é você ser salvo de você mesmo, da sua própria vontade, porque pecado é isso. Pecado é eu dizer para Deus assim: Deus, legal, você me criou, gostei do que você fez, mas daqui para frente quem manda na minha vida sou eu. Sai fora. Eu cuido de mim, eu sou dono do meu próprio nariz, não mete o bedelho onde você não foi chamado. Isso é pecado. É a minha vontade imperar sobre a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui: irmãos e irmãs, ponham em prática a salvação de vocês. De que forma? Como assim? Peraí, como assim pôr em prática? Com temor e tremor. Gente, essa expressão aqui, ela quer trazer para a gente a ideia de reverência. Sabe quando você treme diante de algo, de uma notícia? A notícia pode ser excelente, pode ser muito boa, não tem a ver com algo ruim, mas que você treme com a presença, com o peso daquela notícia ou daquela pessoa. Paulo está dizendo aqui: desenvolvam, ponham em prática a salvação de vocês, mas não é de qualquer forma não. Não é
levando nas coxas. Não é assim, eu faço parte de uma comunidade cristã, mas eu faço do meu jeito. Do meu jeito, porque assim, eu não gosto que as pessoas se intrometam na minha história. Espera aí, olha o que Paulo está dizendo. Põe em prática a salvação de vocês com temor e com tremor. Façam isso com reverência. Porque Jesus, Ele deu a vida dEle por vocês, para que vocês não estivessem mais presos à morte. E Ele continua. Isso aqui parece até um pouco paradoxal, olha só. Pois é Deus quem produz em vocês, tanto querer quanto realizar. A palavra aqui para produzir ali, é essa palavrinha no grego energel, que significa energizar, trabalhar, ser eficaz. Então olha só, é Deus quem energiza você. Mas eu não consigo viver essa vida coerente na direção do que Deus está fazendo na minha história. Eu tenho preguiça, eu não tenho coragem, eu não quero mudar algumas áreas da minha vida. Eu sei, e Deus também sabe que você não quer mudar. Mas é por isso que Paulo está dizendo que é Deus quem efetua, quem produz, quem energiza você, tanto quanto ao que você quer, quanto ao que você faz. É Ele, é tudo sobre Ele. É Ele que pode produzir isso em vocês. Por isso que o nosso papel não é produzir energia, não é nos esforçarmos para que então obedeçamos a Deus. Não, o nosso papel aqui diante desse texto é reagir com tremor e temor ao que Jesus fez. Jesus morreu, gente, isso não é uma lenda, não é uma ficção. Jesus foi morto na cruz, ele foi crucificado, uma morte terrível. Uma morte que um criminoso, que o maior estuprador da época teria. Jesus teve uma morte vergonhosa. Ele foi esmagado na cruz do Calvário por mim e por você. Isso deve gerar em mim e em você não simplesmente uma resposta indiferente, mas com temor e com tremor deve nos encorajar a desenvolver, a pôr em prática a salvação que nós recebemos. Mas como que eu faço isso? Eu entendi, como que eu faço isso? É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. A sua parte é reagir com temor e com tremor. E deixe com que Deus capacite você, energize você, tanto quanto ao querer, quanto ao realizar. De acordo com a sua vontade, para que você seja feliz, para que você brilhe, para que você viaje e poste as melhores coisas do mundo? Não. De acordo com a boa vontade dEle. De acordo com a boa vontade dEle. Como que a gente pode fazer para brilhar como estrelas? Primeira coisa, pôr em prática a salvação que recebemos. Nós somos os discípulos e as discípulas de Jesus que foram salvos pela graça. Não é pela lei, não é merecimento. Esse povo aqui que se reúne aqui, nessa igreja, naquela igreja lá, no bairro tal, esse povo é um povo que merece, né? Não, ninguém merece. É todo mundo pecador, é todo mundo devedor, até a tampa. Nós fomos salvos pela graça. A palavra graça significa favor imerecido. Mas qual que é a minha parte, qual que é a sua parte então? A gente recebeu esse presente. E agora Deus está dizendo assim, desenvolva isso, ponha isso aqui em prática. Você que roubava, não roube mais. Você que sonegava imposto, não sonegue mais. Você que desejava a mulher do outro, não faça isso mais. Você que mentia para o seu cônjuge, não minta mais. Você que era indiferente, negligente quanto ao seu filho, não seja assim mais. Você que desprezava as pessoas vulneráveis que vivem em situação de rua, não faça isso mais. Você que era grosso, orgulhoso, egoísta, não viva assim mais. Põe em prática a salvação que você recebeu, porque Jesus tirou você do contexto dessa morte, dessa podridão, deste caos, e colocou você em um ambiente de redenção, para que você seja aquilo que você foi criado para ser, e não mais aquilo que o pecado tornou você. Brilhem como estrelas. A segunda coisa que Paulo diz aqui, isso aqui é difícil, hein? Meu Deus. Façam tudo, não é 50% não. Olha só, você que gosta de reclamar, tipo eu, façam tudo sem reclamações ou
discussões. Paulo ergueu o sarrafo aqui consideravelmente. Olha o que ele diz, gente. Para que, gente, que a gente precisa fazer isso? Para brilhar como estrelas, ok? A partir da perspectiva de Deus, olha só. Ele está dizendo para os amigos dele, gente, essa é uma conversa entre amigos. Ele está dizendo, façam tudo, sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada. Olha só, gente, Paulo está dizendo aqui, façam tudo, em todas as áreas, na hora de se alimentar, na hora de vocês perceberem que estão vivendo algum tipo de escassez financeira, estrutural, na hora das brigas conjugais, nas crises na criação dos filhos, nas crises no ambiente de trabalho onde você está inserido, inserida, façam tudo sem murmurações nem discussões. Porque se vocês conseguirem fazer tudo assim, nessa direção, vocês vão se tornar irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis. Gente, inculpáveis aqui não tem a ver com perfeição, não. Tem a ver com a pessoa que não é digna de repreensão. Você é um pai falho, uma mãe falha? Sim, mas mesmo assim inculpável. Você fez o melhor que você pôde. É disso que Paulo está falando. Faça tudo sem murmuração, sem discussão, porque vocês estão no meio de uma geração. Gente, Paulo está falando lá para os filipenses, primeiro século, ok? Mas ele podia estar falando para a gente aqui. Que geração é essa que nós vivemos, a qual nós pertencemos? Essa palavra aqui, ó, depravada, ela poderia ser traduzida como distorcida, deformada. E eu gosto dessa expressão deformada. Porque aquele diagrama que eu mostro aqui domingo após domingo, ele tem uma finalidade: formar, moldar a nossa forma de pensar. Porque agora eu entendo que o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquele caos, não foi ideia de Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Aquilo que aconteceu lá é em virtude do pecado. Isso é formação. Isso é Deus nos moldando. Agora, a cultura, ela faz o serviço contrário, ela nos deforma. Ela nos deforma, porque eu, em vez de querer dar vida por minha esposa, como Cristo deu a vida pela igreja, eu quero esganar minha esposa. Eu quero me divorciar dela para ter uma vida mais tranquila. Eu quero, de repente, ter outros casos por aí que me mantenham, que tragam algum benefício para mim com um custo baixo. Essa é minha natureza, essa é a sua natureza, não se enganem. Mas essa nossa geração, deformada pelo pecado, ela tem uma boa notícia. Olha só. Apesar dessa geração depravada, pervertida, deformada pelo pecado, olha o que Paulo diz: nessa geração, vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. A ideia aqui do dia de Cristo é Paulo pensando no dia em que o reino de Deus chegar totalmente, na volta de Jesus. Nesse dia eu vou falar, eu não corri em vão, eu não me esforcei inutilmente. Por quê? Porque vocês brilham como estrelas, porque vocês se apegam firmemente a quê, gente? Ao dinheiro? Vocês se apegam firmemente à religião, à denominação A, B ou C, é isso? Não, porque vocês se apegaram firmemente à palavra. E o que é a palavra, gente? É essa grande história. É essa história de que Deus criou todas as coisas, de que o pecado nos corrompeu, nos deformou, nos tornou aberrações daquilo que deveríamos ser, mas Cristo entrou na história para nos dar vida e vida com significado, vida com abundância, com sentido. E nos inseriu dentro de um povo para que brilhemos como estrelas. Sim, para que brilhemos.
de uma forma linda, maravilhosa, não para nós mesmos. Por isso, gente, é tão importante nós entendermos o nosso papel na história. Qual é o seu papel na história? Qual é o seu papel enquanto discípulo e discípula de Jesus? Gente, por favor, não se enganem. Essa história não é sobre vocês. A história da humanidade não é sobre mim. Não é sobre você ser feliz. Se você entender que você quer ser feliz, ok, eu também quero. Faz parte. Mas é olhar de uma perspectiva errada para a vida. A perspectiva correta, ela abrange sim aquilo que Deus está fazendo na minha história, e sim, eu serei feliz, mas é muito mais ampla do que isso. Eu quero que você entenda que Jesus chamou você para você fazer parte de um povo. E o que significa isso? Você se vestir como crente, falar como crente, ter cacuetes de crente? Não, não significa isso. Significa você pôr em prática a salvação que você recebeu. Significa você agir como um discípulo e uma discípula de Jesus e brilhar num mundo escuro, desiludido, num mundo doente. Gente, nós vivemos em um mundo doente. Nunca se tomou tanto medicamento para contenção de problemas emocionais. Nós precisamos nos cuidar, verdade, isso é uma realidade. Por quê? Porque o nosso tempo é um tempo de muitas pressões. Pressões familiares, pressões profissionais, pressões que nós mesmos geramos para nós mesmos e não conseguimos gerir. Vivemos em um tempo difícil, as pessoas estão tateando por aí, buscando encontrar alguma coisa com sentido para as suas vidas. E nós, discípulos e discípulas de Jesus, nós somos o quê? Nós somos as estrelas que podem brilhar. Paulo está dizendo, vocês já brilham. Os discípulos e discípulas de Jesus, eles brilham como estrelas. Nesse contexto aqui, na missão da igreja. Uma terceira coisa que eu queria destacar com vocês. Primeiro, recapitulando. Para que nós brilhemos como estrelas, nós precisamos pôr em prática a nossa salvação. Nós precisamos fazer tudo, não algumas coisas. Não, ok, no dia que você está bem humorado. Não, tudo, sem murmurações e discussões. E 3, alegrem-se comunitariamente. Gente, presta atenção nisso. Alegrar-se não é necessariamente um grande desafio para nós. Se nós formos assar uma carne daqui a pouco, e a gente tomar uma cervejinha lá, ou um vinho, se você preferir. Gente, pouco tempo depois a gente vai rir bastante, vai ser muito legal, e a gente vai se alegrar. Não é verdade? Alegrar-se não é um problema, mas alegrar-se comunitariamente, esse é um desafio. Porque eu me alegro com você, parece que é uma alegria comunitária, mas na verdade eu me alegro com você enquanto você não pisa no meu calo, enquanto você serve para mim, como um produto. Agora, quando eu conheço seus defeitos, quando eu conheço as suas dificuldades, quando eu conheço as suas mazelas, me alegrar com você é muito difícil. Me alegrar sabendo as suas virtudes e conhecendo os seus defeitos, isso é muito difícil. E é isso que Paulo me convida e convida você aqui para fazermos. Olha só. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Para contextualizar aqui, gente, antes de concluir o texto. Como assim derramado como oferta de bebida? Paulo está percebendo que a hora dele está chegando. Paulo está percebendo que ele vai viver mais 2 meses, mais 6 meses, mais 1 ano, 2 anos, mas assim, o tempo dele chegou. E essa expressão aqui, oferta de bebida sobre o sacrifício, tem a ver assim, a minha hora está chegando, eu vou morrer, eu estou vivendo dias complicadíssimos aqui na prisão, mas quer saber? Eu estou alegre. E eu me regozijo com todos vocês.
é uma alegria comunitária, não é uma alegria individual. E olha o que ele diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Gente, como discípulos e discípulas de Jesus, nós, quando começamos a seguir a Cristo, Cristo nos coloca dentro de uma máquina, dentro de um negócio assim, que nos esmaga, e nos esmaga, e nos esmaga, e nos esmaga. Porque a nossa vontade natural é que a nossa vontade seja feita. E que tudo fique bem quando a nossa opinião for respeitada sempre no mais alto grau. Mas Jesus passa a gente dentro dessa máquina, e lá do outro lado a gente sai esmiuçado, a gente sai arrebentado no formato de uma cruz. E quando a gente pega esse formato, e quando nós nos tornamos de fato seguidores e imitadores de Cristo, então nós começamos a entender que a nossa alegria, individualmente falando, ela é uma falácia. Ela não é uma alegria verdadeira. Sabe essa alegria que você sente porque você chegou lá e conquistou uma coisa ou outra? Essa alegria, ela é passageira, ela é uma mentira, ela é uma ilusão. Ela é um contentamento repentino, como uma nuvem passageira que simplesmente vai. A alegria verdadeira é comunitária. Porque ela não se encerra em mim, ela encontra os outros. E encontrando os outros, ela encontra mais sentido. Assim, olha só, quando as circunstâncias são desfavoráveis, a única alegria possível é a do pertencimento ao povo de Deus. Gente, a única alegria possível, quando tudo vai mal na sua vida, como assim brilhar como estrelas? Como assim eu nasci para brilhar? A minha vida é uma tragédia. A minha vida, meu Deus, se tiver uma jaca aqui eu piso, se tiver outra lá eu piso de novo. Dá tudo errado. Minha vida, ela é um roteiro de mal a pior. As circunstâncias são completamente desfavoráveis. Se essa é a sua história, essa também é a minha história. Essa também era a história de Paulo. Paulo, gente, tenho falado isso domingo após domingo, ele não está numa casa de praia, ele não está na casa do campo, ele não está de férias em um cruzeiro por aí. Ele está preso, sofrendo todo tipo de restrição. E Paulo está dizendo, eu me alegro com vocês, alegrem-se comigo também, porque nas circunstâncias desfavoráveis, a única alegria verdadeira que supera, que pode permanecer ainda diante de um contexto difícil é o de pertencer ao povo de Deus. Quando nós pertencemos ao povo de Deus, nós seguimos na direção dessa máquina que nos molda, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Cristo. E quando isso acontece, nós brilhamos. Quando você consegue colocar em prática a salvação que você recebeu, do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo, cada um de um jeito aqui, cada um com a sua peculiaridade, ok? Quando você consegue entrar nesse percurso, nessa jornada de fazer tudo sem murmurar, sem discutir, quando você consegue se alegrar comunitariamente, então você está brilhando como uma estrela. Não porque você chegou lá, porque você conquistou isso ou aquilo, mas porque estrelas que brilham mostram o caminho aos navegantes. Paulo não tem em mente aqui falar para os filipenses assim, olha, vocês vão brilhar e vocês vão ser lindos, maravilhosos e nenhuma igreja vai ser igual a de Filipos, não é isso. É que quando vocês brilharem, quem estiver perdido vai conseguir se encontrar. Aqueles amigos seus que estão lutando sem esperança alguma pela solução de um casamento fracassado, eles encontrarão uma estrela para a qual olhar e falar assim, puxa, vamos seguir esse casal aqui? Porque eles sabem o que estão fazendo, eles também lutam, eles também brigam, mas olha, eles persistem, permanecem, parece que eles têm algo diferente.
Olha, as pessoas estão lutando, religiosos estão se matando, evangélicos estão se degladiando por um ou outro motivo, mas existem estrelas que estão brilhando a partir de uma perspectiva diferente e podem guiar os navegantes que estão perdidos no mar da vida. Gente, ser a missão da igreja, ou estar, ou participar da missão da igreja, tem a ver comigo, tem a ver com você, entender que quando nós brilhamos, não é para o nosso próprio bem, é para o bem dos outros, dos nossos amigos. Este mundo, a nossa cultura, me ensina e ensina você diuturnamente a sermos individualistas. É tudo sobre mim. Deixa eu ganhar um pouquinho mais. Deixa eu viver uma vida um pouquinho mais confortável. Deixa eu ter um pouquinho mais aqui na minha despensa. E Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam se alegrar comunitariamente. Vocês precisam fazer tudo sem discussões, ou seja, para de enxergar o defeito dos outros e enxerga a virtude dos outros e brilhem em favor dos outros. E ponham em prática a salvação de vocês. Por quê? Porque quando vocês brilham em favor das pessoas que estão perdidas por aí, vocês descobriram o porquê de terem nascido. Vocês descobriram o porquê de terem nascido. Até quando, gente? Até que fechemos os olhos para a história e entremos na eternidade, ou até que ele venha. E esse último símbolo virado para baixo, que retoma a criação, que é o que a teologia chama de nova criação. O momento onde Deus estará totalmente no comando e nós não mais estaremos afetados pelo pecado. Agora, eu quero compartilhar com você uma citação do escritor irlandês C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Ele fala algo em um dos seus livros a respeito dessa característica minha e sua, característica do ser humano, que eu queria compartilhar com você para a gente levar para casa. Com essa citação, eu quero orar, eu quero convidar você a pensar na sua história e que Deus nos abençoe e nos capacite para que brilhemos em favor dos outros. Olha o que ele diz. Não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Olha só, não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Ninguém que está aqui nessa sala hoje é um mero mortal. Nações, culturas, artes, civilizações, essas coisas são mortais. E a vida dessas coisas é para nós como a vida de um mosquito. Você se importa muito assim com a vida de um mosquito? Se estiver incomodando muito você, você já pega aquela raquetezinha, né? E zoom. E já faz ser passado a vidinha desse mosquito. Agora, ele continua. No entanto, é com os imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais aqueles a quem esnobamos, aqueles a quem exploramos. Agora, olha como ele finaliza. Horrorosos imortais ou eternos esplendorosos. Esses com quem nós conversamos, eles são, dependendo da minha perspectiva, dependendo da sua perspectiva, a pessoa que está aí do seu lado, ela é um horroroso imortal, a quem você esnoba ou explora, ou a pessoa que está aí do seu lado, ou na sua frente, ou atrás de você, é um eterno esplendoroso, ou um esplendoroso eterno. Eu quero, para a gente orar, que você pense, não na pessoa que está do seu lado, mas em você.
você vai ser? Que tipo de influência nós queremos gerar nos nossos amigos? Gente, porque se são amigos mesmo, nós precisamos começar a pensar e ponderar em como nós vivemos e agimos e influenciamos essas pessoas. A não ser que você diga hoje que você não tem nenhum amigo, nenhuma amiga, ok, é mais sensato e é até mais coerente. Agora, se você tem 1, 2, 5 amigos, se você tem amigos, então eu quero desafiar você a brilhar como estrela, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para que sejamos pessoas eternas, esplendorosas, maravilhosas, como uma noite estrelada que aponta o caminho para os navegantes, e não como estrelas que estão ali sem função, sem porquê algum, que se tornaram horrorosos e mortais. A igreja de Cristo, ela carrega consigo, gente, não é dinheiro não. A igreja não carrega estrutura, a igreja não carrega informação, a igreja não carrega nenhum tipo de ostentação que esse mundo conhece. A igreja de Cristo carrega consigo a essência do reino de Deus, carrega o Espírito Santo. Por isso que ela brilha, mas não para si, brilha para a glória de Deus em favor do mundo. Na nossa declaração de missão, na nossa comunidade aqui, nós dizemos repetidas vezes que nós somos uma comunidade moldada por Deus, juntos para o bem de Curitiba, porque essa comunidade não existe para si mesma, não pode existir. Nós precisamos existir para o bem dos nossos vizinhos, para o bem dos moradores de rua, para o bem das pessoas que saem com a gente no ambiente de trabalho, para um happy hour. Nós precisamos viver para o bem dessas pessoas, senão nós não estamos brilhando como estrelas. E se não estamos brilhando como estrelas, estamos vivendo como horrorosos e mortais. E não é isso que nós queremos, não é verdade? Nós queremos brilhar. E você foi feita para brilhar em favor dos outros. Você foi feita para brilhar. Sabe quando você vai encontrar sentido para a sua história? Quando você perceber que a sua vida é uma ferramenta que Deus usa para tocar outras pessoas. Quando você perceber que a sua vida é uma ferramenta tosca, enferrujada, um pouco torta, mas que Deus usa graciosamente para tocar pessoas que estão perdidas por aí. Vamos orar? Deus de graça, por favor, ajuda-nos a brilhar. Nós sabemos, Pai, que é o Senhor quem nos energiza com essa luz. A luz não é nossa, o querer não é nosso, o fazer não é nosso. Tudo vem do Senhor de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Mas Deus, eu oro para que o Senhor ajude cada amigo e amiga aqui presente, como um dia o Senhor ajudou os filipenses a partir desta carta do amigo Paulo. Que nesta manhã o Senhor nos ajude a entender de que a nossa vida precisa brilhar com essa luz que vem do Senhor em favor dos nossos amigos e amigas. Ajude-nos, Deus, a pôr em prática a salvação que recebemos. Ajude-nos, Deus, a fazer todas as coisas sem murmurações e discussões. Ajude-nos, Senhor, a nos alegrarmos em comum unidade.
Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos faça brilhar da maneira correta. Deus, nós estamos cansados de brilhar de uma forma doente, patológica. Nós estamos cansados, Senhor, de brilhar para o nosso próprio bem, para afagar o nosso próprio ego. Nós queremos brilhar, Pai, em favor das pessoas que precisam, que nunca ouviram a respeito das boas novas de Jesus e que precisam de esperança para as suas histórias, para os seus casamentos, para as suas vidas. Por favor, Pai, por favor, que nós sejamos uma comunidade de discípulo de Jesus, simples, mas que brilha a luz do seu reino em favor das pessoas que nos cercam. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus.